Dando prosseguimento, então, às palestras do Aliança do Divino Pastor, nosso tema de hoje será desencarne coletivo ou resgate coletivo. Nós estamos no ano de 2020, passando por uma pandemia, e a pandemia do Covid-19, e no dia 27/7/2020, às 20 horas, já se calculavam 651.902 desencarnados no mundo. Bom, antes de começar a palestra, eu vou pedir licença, porque eu vou, com muita frequência, olhar o texto. Como é um assunto muito delicado, eu não quero me perder e, de repente, começar até a dar opiniões pessoais no meio da palestra, tá? Então, vamos lá. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, em 1971, ele diz o seguinte: às vezes, empreendemos determinados movimentos destrutivos em desfavor da comunidade ou indivíduo. Às vezes operamos em grupo, às vezes em vastíssimos grupos. Em tempo devido, os princípios kármicos amadurecem em nós e resgatamos as nossas dívidas, reunidos uns com os outros, quando estamos acumpliciados nas mesmas culpas. Pois a lei de Deus é a lei de Deus, formada por justiça e misericórdia. Nesse texto, acho muito interessante quando ele fala: os princípios kármicos amadurecem em nós, nos dando então a consciência de que precisamos dos nossos atos, dos nossos erros de passado, e aceitando e participando da realização dessa justiça divina, né? Quando nós vamos definir a palavra resgatar, resgate coletivo, né? Resgatar, uma definição no dicionário comum, resgatar é quitar uma dívida. Mas eu achei uma outra definição muito interessante. É a libertação do local em que se estava preso, mediante o pagamento de uma quantia, valor combinado, valor pago para a libertação. É claro que essa é uma relação com sequestro, né? Resgate, sequestro. Mas eu achei muito interessante porque ele fala da libertação de um local em que se estava preso. Na realidade, a libertação de um tempo no passado onde aquele espírito estava preso pelo processo da culpa, do erro, né? E que mediante um pagamento de uma quantia, valor combinado, ou seja, mediante o resgate desse processo, valor combinado, porque antes da encarnação ele vai estar ciente e terá participado dessa combinação, é pago para a sua libertação. Então isso vai ser um movimento muito mais libertador do que punitivo, né? Quando nós pensamos em desencarne coletivo, 5 coisas nos vêm à cabeça, de imediato, assim, né? Primeiro, o desencarne está relacionado a acidentes e catástrofes de grande porte, né? Segundo, afeta um grupo de pessoas que foram atraídas para aquele local, naquele momento, naquela determinada circunstância. Terceiro, geralmente é um grupo ou grupos de espíritos comprometidos com um mesmo débito ou com débitos semelhantes em reencarnações anteriores. Então, não obrigatoriamente aqueles que estão desencarnando juntos num resgate coletivo estão envolvidos no mesmo débito do passado. Podem ser processos semelhantes. Quarto, se associam, ou seja, esses espíritos se reúnem na espiritualidade antes da encarnação com a finalidade de realizar, portanto, um trabalho de redentor em resgate coletivo. Ou seja, eles se reúnem na espiritualidade antes de encarnar para organizar e aceitar e determinar um trabalho de redenção. E aí, de novo, eu vou no dicionário. E redenção significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. Muito interessante, porque nesse processo, onde eles já assumem a consciência dos seus, da lei kármica, né,
no seu processo evolutivo, eles vêm juntos e combinam um processo que vai lhes trazer a libertação daquele processo, um trabalho de redenção. Redenção no sentido figurado é auxílio ou recurso capaz de livrar ou salvar alguém de uma situação aflitiva. E é exatamente isso, né? Porque os erros do nosso passado, com certeza, nos geram sentimentos de culpa no nosso espírito que acabam sendo situações extremamente angustiantes, né? E aqui, o quinto item, quando a gente fala em desencarne coletivo, que a gente logo associa, é a lei da destruição. E o Livro dos Espíritos, na pergunta 728, os Espíritos respondem a Kardec: é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar, pois isto a que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Ou seja, não há destruição, e sim um processo de transformação, de renovação, de progresso. E nós vinculamos muito o fato do desencarne, da morte, com o fim, com uma destruição, com tudo acabar. E não é assim, é um processo de transformação. Então, concluindo até esse momento aqui, eu diria que desencarnes coletivos são quando vários indivíduos que estavam presos a um passado, que se libertam dessa situação através de um acordo prévio, acordo este que inclui o desencarne em grupo. Funciona como uma redenção, uma libertação. Observamos a morte ainda com uma mentalidade errada, né? Como se fosse o fim de tudo, mas a morte é uma libertação. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20 e 21, em mortes prematuras, eles falam sobre isso, né? Portanto, não é um processo destrutivo, e sim um processo de renovação. E agora, então, vamos tentar em etapas falar um pouco sobre isso. Bom, primeira etapa, quando nós falamos em catástrofes, nós estamos falando em acidentes, flagelos, né? Pensamos geralmente em processos naturais, né? Terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões, né? Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, capítulo 1, Calamidades, eu vou abrir um parêntese aqui, esse capítulo foi escrito no dia 2/2 de 74, um dia após o incêndio do edifício Joelma, tá? E Joana então escreve o seguinte texto: periodicamente, a Terra é visitada por catástrofes diversas, que deixam um rastro de sofrimento, um convite à meditação dos homens e um retorno à submissão à vontade divina, ou seja, às leis de Deus. O que acaba por resultar em transformações morais que nos levam a uma evolução espiritual. Então, Joana coloca que, na realidade, as catástrofes nos levam a momentos de meditação, de reflexão, e nós estamos vendo isso com a pandemia, e um retorno às leis, à submissão, ou seja, ao cumprimento das leis divinas. E isso nos levaria, então, a um processo de transformação, de renovação, né? Ela continua: algumas calamidades, como pestes, incêndios, desastres de alto porte, são resultados do atraso moral e intelectual dos habitantes do planeta. Constituem, assim, um desafio para eles, que no futuro podem ser removidos ou previstos, como quando se faz a construção de barragens, a tecnologia ajudando a prever ciclones, furacões. Não é que eles vão deixar de existir, mas haverá meios de se prevenir para que não haja tantos desencarnes quando esses flagelos naturais aconteçam. Mas ainda, pelo atraso intelectual e moral dos homens, ainda muitos desse tipo de desastres acontecem. E ela continua o texto.
Mas muitas catástrofes têm o dedo do homem, que são resultantes da imprevidência e da invigilância. E aí eu acrescentei, da irresponsabilidade e da negligência. Alguns acidentes aéreos, incêndios, o Batomushi, Brumadinho, Mariana, foram palcos de resgates coletivos, sem sombra de dúvida, mas que acabaram também se transformando em causas, porque os erros causados ou a negligência dos homens naquele momento fez com que eles fossem responsáveis também por aqueles óbitos, pelas mortes. E, portanto, lá na frente, nós vamos novamente ter a lei de causa e efeito acontecendo em novos resgates, né? Nós sabemos que o acaso não existe, é óbvio que não. Aquelas pessoas que, por exemplo, estão num avião, né? E mesmo que tenha falha, pouca gasolina, como às vezes dizem, né? Ou uma falha técnica, ou com a barragem, quando já havia sido avisado e que nada foi feito, enfim. Aquelas pessoas que foram atraídas para aquela condição, para aquela situação naquele momento, elas não foram lá desavisadas, aquilo estava previsto. A diferença é que a circunstância que foi criada para que aquele resgate acontecesse, infelizmente, incluía novos erros humanos, né? Então, por exemplo, sabendo que o acaso não existe, nós vamos ver até que muitas pessoas até se livram de alguns resgates. O Raul Teixeira, por exemplo, ele escapou daquele incêndio no circo em Niterói em 1961, né? Onde o pai dele comprou 2 ingressos para ele, era o último dia do circo na cidade, e o pai dele chegou com 2 horas de atraso do trabalho, e quando ele chegou, a sessão já estava acabando e eles não foram. E graças a Deus não foram, né? Porque morreu todo mundo que estava lá. Pessoas que às vezes perdem um avião, esquecem o passaporte, vão buscar o passaporte, perdem um avião, deveriam estar ali naquele grupo e obviamente não estão porque não era o momento delas estarem ali. Agora, quando eu falei e que Joana fala do dedo do homem, olha a observação. Os soberanos códigos da justiça dispõem de mecanismos hábeis para regularizar os conflitos e os atentados às leis. Ou seja, os códigos de justiça tentam ao máximo evitar que nós possamos infringir as leis, que nós possamos cometer erros, sem gerar assim novos devedores, né? E conforme muito bem acentuou Jesus, no entanto, o escândalo às vezes é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Portanto, muitas vezes aquelas circunstâncias que estavam ali, onde aqueles que tinham que desencarnar verdadeiramente desencarnaram, mas alguém cometeu um novo erro e trouxe, portanto, o escândalo, né? Que às vezes poderia ter sido desnecessário. Esses desastres, muitas vezes, esses próprios causados pelos erros dos homens, eles às vezes trazem boas consequências. E nós temos que tirar a lição de todos esses acidentes, né? Porque através desses desastres foram evitados outros. Se nós formos observar, por exemplo, aquele incêndio que teve em Santa Maria, né? Novas regras de fiscalização de casas de evento foram criadas, a fiscalização mais rigorosa, né? Necessário que as casas modificassem até por dentro as suas estruturas com materiais menos inflamados para evitar novos incêndios. Então, nós sempre devemos aproveitar as lições que essas tragédias nos trazem, principalmente aquelas causadas pelos homens, pelos erros dos homens, tá? Segundo item segunda etapa, quando a gente vai tentando decifrar os desencarnes coletivos,
Voltando lá no início da palestra, nós vimos que eles falavam que eram relacionados com o mesmo débito ou com débitos semelhantes, né? E no texto de Joana de Ângeles, ela fala o retorno à submissão à vontade divina, às leis de Deus. Quando nós falamos em débitos, nós estamos falando em descumprimento de leis. Sejam as leis que regem o universo, sejam físicas, morais, materiais ou intelectuais. Nós estamos falando em descumprimento de regras, de leis, de deveres, tá? Ao descumprirmos as leis, não só as de Deus, mas as próprias leis dos homens, nós podemos provocar acidentes e catástrofes, né? E isso nós vemos que a maioria dos acidentes e das catástrofes provocados onde havia o erro humano, né, ou a negligência dos homens, elas poderiam ter sido evitadas, obviamente, né? Então, esse fato gera uma causa. Descumprir leis geram acidentes, catástrofes, e isso gera uma causa, né, que irá gerar lá na frente um efeito. Toda causa tem um efeito. A lei de causa e efeito, ela não falha. A justiça divina, ela é para todos. E isso a gente tem que deixar bem claro, né? Quem fez errado, sabe que fez errado, né? Quem deve alguma coisa, para usar o termo, né, quitação, dívida, quem deve alguma coisa, está sempre esperando a hora de ser cobrado. Mas a diferença é que com a evolução, nós é que iremos, na realidade, procurar a Receita Federal do Céu para acertarmos as contas, para nos livrarmos daquele mal-estar, né? Portanto, seguir leis sempre nos remete à responsabilidade, a compromisso, a dever, né? No livro Obras Póstumas, Allan Kardec, na página 265, ele colocou um enfoque bem interessante. Ele diz que há responsabilidade individual, ou seja, o indivíduo com ele próprio, cuidar da sua saúde, seu bem-estar físico e espiritual, né? Evitar excessos, enfim, tratar de si próprio. Nós temos responsabilidades como membro no grupo da família. E nós temos responsabilidades como cidadãos. E aí ele diz, há as faltas individuais, há as faltas relacionadas ao grupo familiar e há as faltas relacionadas à nação. Cada homem tem, portanto, esses três caracteres. E eu posso ser bom num e péssimo no outro. E aí ele dá o exemplo, você pode ser um pai excelente, virtuoso, e você pode ser um péssimo cidadão. Você pode ser um alcoólatra, você será péssimo para você mesmo, muito provavelmente para sua família, mas pode ser um homem honesto como cidadão, cumprir todos os seus deveres, né? E aí ele continua, que como grupo familiar e como cidadãos, quando nós descumprimos leis ou quando nós falhamos, nós estamos cometendo erros coletivamente. E aí, muitas vezes, nós vamos resgatar conjuntamente. Um exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia. Nós estamos no momento em que a área da saúde requer muitos recursos. Aqueles que estão roubando os recursos da saúde neste momento, seja em qualquer lugar do mundo, não importa, ou que estão se aproveitando dessa situação de uma forma não correta, essas pessoas estão cometendo, na realidade, atitudes como cidadãos e contra uma coletividade, certo?
e terão que um dia resgatá-las conjuntamente, até porque aqueles que estão fazendo isso, com certeza não estão fazendo sozinhos, né? Voltando ao texto de Joana, quando ela argumenta que muitas vezes se comenta que essas aflições, esses flagelos coletivos, arrebatam justos e injustos, bons e maus, ela diz o seguinte: é verdade, se olharmos precipitadamente para os fatos, nós vamos achar que muitas pessoas boas e justas estão desencarnando no meio daquela tragédia. E aí ela continua, mas o importante é observar, refletir sobre a justiça divina, que recorre a métodos purificadores e liberativos, e de que os infratores e defraudadores das leis e da ordem não podem se furtar e evitar. Então ela está dizendo o seguinte, que na realidade todos os que estão envolvidos e praticamente todos aqueles que estão ali, aquilo que foi dito, pode não ser no mesmo débito, mas em débitos semelhantes, né? Eles na realidade estão ali realmente num momento de justiça, em que eles se colocam no momento evolutivo das suas vidas, eles se colocam para resgatar, para dar fim àquela prova do passado, né? E aí ela faz nesse texto Calamidades, ela faz uma lista. Gente, não é uma lista pequena, não. Ela faz um parágrafo enorme, em letras pequenininhas, uma lista, onde qualquer um de nós, que já tivemos muitas encarnações, poderíamos nos encaixar em qualquer uma daquelas situações. E o que ela está dizendo é o seguinte: todos nós, na realidade, tivemos momentos em que cometemos erros importantes no nosso passado, né? Nós estamos no nosso melhor momento, gente, e nós estamos no mundo de expiação e provas. Imagino que nós já não fomos. E aí nessa lista, eu só botei alguns, porque é tantos que eu não botei tudo não. Ela fala o seguinte: grupo de vândalos que se aliciam na desordem e na usurpação, inveterados agressores que se identificam com matanças e destruições, soldadesca mercenária e impiedosa, incendiários costumazes, pesquisadores e cientistas impenitentes, empedernidos pelas incessantes experiências macabras que se nutrem em grupamentos frios, legisladores sádicos e injustos, conquistadores arbitrários e carniceiros. Ou seja, ela diz o seguinte: todos nós, em algum momento, mesmo que muito longe, né, já assumimos essas personalidades em algum momento e agora viemos nos libertar quando desse desencarne. E aí, continuando a pensar nisso, a gente pensa, mas qual o objetivo desses desencarnes coletivos, né? O Livro dos Espíritos, ele diz: para fazer a humanidade progredir mais depressa. E os espíritos insistem, dizem: já dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral. São provas que dão ao homem oportunidades de exercitar a sua inteligência, de demonstrar paciência e resignação ante a vontade de Deus, permitindo-lhe manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e amor ao próximo, caso o egoísmo não o domine. E aí é o teu negócio. A gente está tendo essa experiência agora, né? A pandemia nos mobilizou, nos trouxe a exigência de realmente treinarmos a nossa paciência, a nossa resignação, nos mobilizou ante a empatia, né? Estamos mais solidários, estamos olhando os outros, né? Então, aquilo que ele disse: se o egoísmo não te dominar, vai ter um efeito muito bom todo esse processo, né? De uma regeneração moral, e é o que estávamos precisando.
Então, a gente continua. Esses movimentos de desencarnes coletivos, eles nos mobilizam para a solidariedade. Isso não está no Livro dos Espíritos, não, tá? Nos mobilizam para uma solidariedade. É uma comoção que nos leva à oração, a uma oração de uma forma regular, né? Regularmente conseguimos emanar boas vibrações. E não nos tornamos indiferentes à dor do outro. E isso é fundamental, porque o mundo precisa, nós precisamos olhar para o lado e reconhecer o irmão que está ao nosso lado. Não podemos ser indiferentes à dor do outro, né? E aí, com que finalidade Deus permite que a humanidade seja ferida? Novamente, Allan Kardec pergunta, e eles dizem, novamente, pensando na regeneração moral e na evolução. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, ele diz o seguinte: as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permitindo as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta é vontade. E aí eu vou repetir isso aqui. No Evangelho ele diz o seguinte, que as provas rudes são sinal de um fim de sofrimento, de um aperfeiçoamento do espírito. E elas não vêm de Deus, né? A gente sempre tem a ideia de que isto é um castigo, que é punitivo. Mas a justiça divina, ela é educativa. Então ele diz, Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, ou seja, nós pedimos a prova para nos regenerarmos, né? Para nos libertarmos desse passado, nós é que pedimos a ele a prova. E ele nos dá uma prova que seja compatível com as nossas possibilidades, com as nossas forças. Nós sabemos que nós temos a dor auxílio, a dor expiação e a dor evolução. Eu acredito que os desencarnes coletivos entram muito mais como a dor evolução, né? Porque um problema de tantos séculos atrás só agora está sendo resgatado. Emmanuel responde através de Chico Xavier. E ele diz que Deus só permite que a reeducação de algo do passado seja resgatada quando o espírito já está pronto e não irá se revoltar mais quanto à lei de Deus. Então combina com o que o Evangelho diz. Quando ele diz aqui em cima, ele fala que nós pedimos a ele uma prova, né? E que ele nos dá uma prova conforme as nossas condições, a mesma coisa. Deus permite que essa prova seja dada, ele permite que esse processo de desencarne ocorra, porque aquele que vai se submeter a ele já tem condições para esse processo educativo, já está com o espírito pronto para isso e tem forças suficientes para suportar aquela prova, né? A justiça de Deus, repito, não é punitiva, ela é educativa. E aí nós continuamos. Desencarnes coletivos, almas comprometidas, espíritos encarnados, que se reuniram para superar algo do passado, fazendo um apanhado do que eu falei, né? Do ponto de vista reencarnatório, acordam, no sentido de acordo, né? Acordam que estariam ali. Antes da encarnação, haviam concordado que esta seria a melhor forma de superar um passado de enganos. E aí a observação, Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, né? Muitos de nós ainda não tiveram coragem de quitar as suas dívidas, de honrar seus débitos.
Mas esses espíritos que aceitam essa prova do desencarne coletivo, eles assumiram, pois eles estavam em condições de evolução espiritual para isso. Por isso, não é castigo ou punição, é oportunidade. É muito diferente, né? É uma oportunidade. Ao permitir a nossa encarnação, o Pai já nos perdoou. Ele já teve misericórdia de nós e disse: vão lá, vão para a escola aprender novamente. Mas nós, muitas vezes, ainda não nos perdoamos, né? Principalmente quando já adquirimos níveis de consciência que nos permite analisar o nosso erro e principalmente as consequências dos nossos erros, né? Nesse tipo de desencarne, se fosse, no caso, eu a assumir esse desencarne, eu digo, nesse tipo de desencarne, eu me resgato, eu me liberto do meu passado, eu encerro aquela etapa da minha vida e cada um terá um nível de resgate espiritual diferente, mesmo que estejam envolvidos no mesmo débito, no mesmo tipo de evento, né? Se eu pudesse aqui dar um exemplo, naquelas arenas antigas, né, do tempo antigo, em que uma pessoa, né, um soberano, determinava que alguém ia morrer naquela arena comido pelos leões. Essa pessoa tem uma responsabilidade. Aquele que leva e que leva o que será morto e que liberta os leões tem outra responsabilidade. E todo aquele povo que iria sentar nas arenas e aplaudir, vibrar com aquela situação, tem responsabilidade também. Cada um em grau diferente, mas todos têm responsabilidade com aquele evento, tá? Portanto, duas coisas são importantes a gente guardar. Desencarnes coletivos não são punição nem castigo. E os espíritos que passam por esse processo, de forma nenhuma, são espíritos inferiores. Muito pelo contrário. Eu, nessa época de pandemia, eu vi algumas coisas que eu fiquei meio assustada, né? Eu ouvi de uma menina, ela me dizia assim: nossa, eu nunca pensei que a minha irmã fosse um espírito ruim. Eu disse para ela: mas de onde você tirou essa ideia? Só porque ela morreu na pandemia, coitada? O outro disse: nunca pensei que meu amigo fosse um espírito tão atrasado. Não, gente, muito pelo contrário. Esses espíritos atingiram um nível evolutivo em que assumiram, primeiro, os seus erros de passado e mais, aceitaram passar por um sofrimento tal para conseguir a sua redenção, a sua libertação. Libertar da culpa daquele passado antigo. Isso é muito importante. Não é nada de um espírito atrasado, não. Joana de Ângeles, ela dá, naquele mesmo texto, Calamidades, ela dá um enfoque muito interessante e que Haroldo Dutra, numa palestra dele do ano passado, também segue mais ou menos essa mesma linha para desencarnes coletivos. Foi no mesmo texto em que ela fala, né, dos flagelos, das catástrofes pelos erros dos homens, né, no mesmo texto. Ela diz o seguinte: os flagelos destruidores têm objetivos saneadores, que removem as pesadas cargas psíquicas existentes na atmosfera, que o homem elimina e aspira em contínua intoxicação. Ou seja, ela diz, os flagelos destruidores têm o objetivo de sanear, limpar, porque eles removem, eles retiram pesadas cargas psíquicas que estão na atmosfera do planeta.
Olha que interessante, né? E que atmosfera, o que nós estamos exalando, né? Em que ela diz que essas cargas psíquicas tóxicas estão nos intoxicando. São os nossos sentimentos de culpa, de remorso, de mágoa, de ciúme, de tantas coisas erradas que nós fizemos e que nós acabamos sempre nos nutrindo continuamente desses sentimentos. Haroldo Dutra, nessa palestra do dia 3 de fevereiro de 2019, intitulada Desencarne Coletivo, ele diz que todos nós temos o nosso lado negativo, as nossas imperfeições e usamos muito mal o nosso livre-arbítrio. Trazemos, portanto, no nosso perispírito as marcas espirituais relacionadas a comprometimentos do passado, que geram núcleos de energia tumultuadas, núcleos de energia no nosso perispírito, que estão relacionados com as nossas culpas, com os nossos remorsos, com as nossas mágoas. Esses núcleos de energia nos atraem para determinadas situações, determinado momento da vida, onde iremos cumprir a nossa redenção, a nossa libertação, que pode ser até uma redenção coletiva. Interessante. A mesma linha de pensamento que Joana, falando então desse processo energético, né? Desse processo de sanear. E ele continua: cada um viverá a sua experiência no seu grau de comprometimento espiritual. Ao passarem por esse desencarne, ou seja, após o desencarne, essas libertações, esses núcleos de energia densa, eles se dissipam, liberando esse perispírito dessa energia tumultuada. Resgate é, portanto, uma libertação que tem um preço. Preço esse que aceito pagar ou que minha consciência sente que é justo ser pago. O espírito está pronto. Quando um grupo faz isso, um desencarne coletivo, se modifica uma energia em geral. Olha que interessante. Quando um grupo faz isso, se modifica uma energia geral. Aquilo que Joana diz, né? Os desencarnes são saneadores. E ao sanear, nós melhoramos a atmosfera do planeta. Se os desencarnes são saneadores, Deus me permita, a pandemia, muito provavelmente, tem, como ela não foi num espaço, num local específico, ela pegou o mundo todo. Eu acredito que Joana tem muita razão nesse momento, né? Que na realidade são espíritos que às vezes com débitos diferentes estão na realidade libertando os seus perispíritos dessas energias densas, estão saneando a atmosfera num processo de libertação, de redenção. Muitos ainda não chegaram nesse momento, né, de se disponibilizarem a purificar alguns núcleos dos seus perispíritos. Quitar faltas é muito mais do que libertar-se de uma lembrança difícil. E isso é verdade. É que nem perdoar. É muito difícil. Eu tenho que tirar aquela energia de mim. Não basta eu dizer que esqueci conscientemente, né? Aquilo tem que sair, né? Um outro enfoque também interessante que sobre desencarnes coletivos fala em que e também acho que tem muito a ver com a pandemia, há momentos, nós sabemos que a população da Terra vive ciclos, né, de encarnes e desencarnes, né? Então, há um momento de emigração e imigração constante de espíritos na Terra.
pelas mortes e nascimento, essas duas populações se revezam normalmente num movimento constante. Em certas épocas, por sabedoria divina, essas renovações rápidas podem ocorrer em grupos maiores e tendem a apressar o progresso social e moral. Todas as grandes calamidades foram seguidas de era de progresso de ordem física, intelectual e moral. Então, esse também é um enfoque interessante agora na pandemia, se nós pensarmos que pegou o planeta como um todo. O mundo todo está sofrendo isso, né? Toda parte do mundo, todos os países tiveram seus grupos desencarnando. E talvez esteja relacionado exatamente com isso, com renovações rápidas que trarão espíritos talvez mais evoluídos intelectualmente, moralmente do que nós que já estamos aqui, e isso fará uma renovação do planeta, isso acelerará um processo de evolução intelectual, moral e, obviamente, espiritual. Mas e os que ficam? Nós estamos falando dos que desencarnaram, mas e aqueles que ficam, né? O que dizer para eles? Para os que ficam, uma coisa importante, né? É saber que esses espíritos estavam prontos para esse momento. É muito diferente a gente achar que aquele que partiu, não é que ele talvez não tenha sofrido, mas que aquele que partiu não estava em condições de fazer aquilo. Os espíritos que partiram nestes desencarnes numerosos estavam no seu momento certo para esse processo, né? No livro Fronteiras da Nova Era, o mentor Dr. Charles White, ele diz o seguinte: erros cometidos no ontem, próximo ou longínquo, permanecem pesando na nossa contabilidade pessoal e é a própria consciência que reclama que eles sejam redimidos, né? Aquilo lá na frente que até Chico Xavier falou, né? Chega uma hora que os nossos karmas nos despertam. E ele conclui: terminado o resgate que se impuseram por necessidade iluminativa, recomeçarão, noutra oportunidade, o processo de crescimento para Deus. Portanto, é reconfortante saber que esse número enorme de desencarnados estavam no momento certo e estavam em condições espirituais para isso. Não importa para aqueles que ficaram e mesmo para os que desencarnaram, nós fazemos correlações com os fatos do passado. Não tem nenhum significado, muito pelo contrário. Imagina você chegar para uma mãe naquele incêndio do circo lá em Niterói, em 1961, e dizer para ela: olha, o teu filho desencarnou agora, porque esse grupo todo de pessoas que estavam aqui estavam no... eu escrevi, mas não sei aonde. Estavam lá na Gália, estavam lá nas arenas do passado. Gente, eu me perdi aqui, mas não tem importância. Estavam lá nas arenas do passado, onde crianças e mães foram queimadas. No mínimo, essa mãe vai achar que isso é desumano. E é. Um atendimento fraterno tem que ser acolhedor. Se nós vamos, no futuro, ou a nível de estudo de doutrina, fazer essas citações, isso é uma coisa. Muito provavelmente, daqui a alguns anos, quando nós recebemos mensagens desses que desencarnaram na pandemia, ou quando os espíritos amigos nos mandarem mensagens sobre toda essa situação, a nível de estudo pode ser esclarecedor, mas a nível de atendimento fraterno para aquele que está sofrendo a perda de um ente querido, não interessa.
para aquele espírito que acabou de desencarnar, ainda confuso, ainda angustiado, e nada interessa saber qual foi a correlação que tem no passado da vida dele. Muito provavelmente, em alguma fase na erraticidade, será dado a ele a consciência dessas relações. Mas agora não há sentido nisso, né? Uma outra coisa que é muito importante para os que ficaram é saber que a espiritualidade maior, ela estava ciente do que iria acontecer e que estava a postos para acolher e atender as vítimas desses desencarnes coletivos, muito tempo antes disso acontecer. No livro Nosso Lar, no tópico 24, Isa está conversando com André Luiz e de repente eles ouvem na emissora Posto 2 de Moradia o seguinte: continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos, quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Isso aqui foi escrito, foi relatado em agosto de 1939, um mês antes da Segunda Guerra Mundial começar. Ou seja, um tempo antes, a espiritualidade já estava se preparando para aquele processo da guerra. No livro Transição Planetária nas Fronteiras da Nova Era, Sueli de Caldas-Schubert, eles descrevem com riqueza de detalhes o cuidado como era programado o resgate de espíritos no tsunami, né? A formação de hospitais de campanha no plano espiritual, assistentes que fossem referência para aqueles espíritos que estavam desencarnando. Então haviam padres, judeus, muçulmanos, protestantes, todos em condições de acolher aqueles que estavam desencarnando, né? Como era feito o atendimento e a separação de espíritos quando uma grávida desencarnava naquele processo, naquela catástrofe do tsunami, como eles preparavam, não eram separados de imediato, porque não havia, a angústia dela de morrer grávida era muito grande e havia uma ligação forte. Então, como foi todo esse processo? Há todo um carinho, toda uma assistência para com isso, né? Em Transição Planetária, no capítulo 5, Manuel Filomeno descreve que os espíritos nobres já chegaram na região de Sumatra, na Indonésia, no início de dezembro. E o tsunami foi dia 26 de dezembro de 2004, ou seja, quase um mês antes eles já estavam lá. E hoje nós sabemos muito bem que os hospitais, né, nesse momento da pandemia, nós sabemos que muitos dos nossos centros espíritas, com certeza as igrejas, os templos de oração, estão se transformando em hospitais para acolher esses que estão desencarnando, né? O que importa é nós participarmos com o processo de oração, de preces, vibrando tanto por encarnados quanto por desencarnados, para afastar pensamentos de medo, de angústia, nos mantermos na linha de que mesmo que haja um sofrimento, estarmos ligados a Deus, a esse sentimento de misericórdia, né? Através das nossas orações, os assistentes espirituais, eles captam fluidos que podem auxiliar no tratamento dos recém-chegados à pátria espiritual. O amor, ele cobre uma multidão de pecados, dos nossos erros, do nosso passado. Que o nosso amor se transforme em fluidos restauradores, para que aqueles que partiram que encontrem a paz em seus corações. Meus irmãos, muito obrigada por tudo. Agradeço, gratidão por estarmos todos aqui. Gratidão por estarmos conseguindo com o processo da ciência
uma solução, uma vacina, algo que nos trará melhoria. Gratidão pela certeza de que, com certeza, o mundo será melhor a partir de tudo isso que nós estamos passando, refletindo. Que possamos continuar sempre orando com regularidade, orações sinceras, orações que saiam das nossas almas como uma verdadeira bênção para aqueles que precisam. Pai, obrigada por tudo. Tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo, que ainda estão doentes, e tenha misericórdia de todos esses que desencarnaram, que sejam acolhidos pelos amigos espirituais na pátria espiritual. Obrigada por tudo. Graças a Deus.